Olá! Já aconteceu ter tudo ao alcance? Streaming infinito, comida entregue à porta, notificações a toda a hora e mesmo assim sentir uma espécie de vazio? Pois essa sensação é cada vez mais comum. É o grande paradoxo do nosso tempo e a doutora Anna Lembke deu-lhe um nome: nação dopamina. Vamos tentar perceber a ciência por trás disto e porque é que ter mais, às vezes, nos faz sentir pior. E logo no início do livro, esta frase diz quase tudo. O que é incrível é perceber que o prazer e o sofrimento não são bem opostos. Na verdade, são duas faces da mesma moeda. E como vamos ver, a busca constante por um quase que garante que vamos acabar por encontrar o outro. É esta dança entre os dois que define muito da nossa experiência. E aqui está o grande problema. O nosso cérebro foi programado durante milhares de anos para um mundo de escassez, onde a nossa sobrevivência dependia de encontrar aquela fruta rara ou uma fonte de água. Só que, hoje em dia, vivemos num dilúvio de recompensas fáceis. É como se estivéssemos a usar um software da idade da pedra para navegar num mundo de abundância digital. Claro que o sistema entra em curto-circuito. Esta metáfora do livro é assustadoramente perfeita. O smartphone funciona como uma agulha hipodérmica moderna. Cada scroll, cada like, cada notificação que recebemos é uma pequena dose de dopamina digital, injetada diretamente no nosso cérebro. E a parte mais louca, isto não acontece por acaso. As plataformas são desenhadas precisamente para nos manter a carregar no botão, vezes e vezes sem conta. Mas atenção, isto vai muito para além de um simples mau hábito. Esta busca compulsiva pode levar as pessoas a sítios muito sombrios. E para termos uma ideia da força disto, o livro partilha algumas histórias de pacientes. Há uma em particular que é bastante chocante, mas é fundamental para se perceber o que está realmente em jogo. A história de Jacob, por exemplo, é um caso extremo, mas muito poderoso. Começou com comportamentos compulsivos ainda em criança e com o tempo evoluiu para a construção de máquinas complexas, tudo para maximizar a estimulação. O ponto-chave aqui é que a internet permitiu-lhe encontrar comunidades que não só normalizaram, como amplificaram este comportamento. A história dele é um exemplo brutal do que acontece quando a busca humana por prazer colide com a tecnologia moderna, sem quaisquer limites. Ok, então como é que o nosso cérebro permite que isto aconteça? Como é que a busca por uma coisa boa pode acabar num sítio tão mau? A resposta está num mecanismo de equilíbrio. Um mecanismo super simples, mas incrivelmente poderoso. A balança entre o prazer e o sofrimento. E no centro disto tudo, claro, está a dopamina. Mas vamos esclarecer um mito. A dopamina não é a molécula do prazer. Não é bem isso. É a molécula da motivação, do querer. É a moeda que o nosso cérebro usa para dizer: ei, isto é importante, faz mais disto. E é por isso que uma pessoa pode continuar a querer fazer scroll nas redes sociais, muito depois de já ter deixado de gostar de o fazer. E este gráfico mostra o problema de forma, brutal. Vejam o chocolate. Dá um aumento de cerca de 55%. Sexo, 100%. São recompensas naturais, coisas para as quais o nosso cérebro evoluiu. Agora, olhem para as anfetaminas. 1000%. Os nossos circuitos de recompensa, que foram desenhados para a alegria de encontrar uma fruta na árvore, estão agora a ser inundados por um verdadeiro tsunami químico. O cérebro não tem hipótese. E aqui vem a descoberta neurocientífica que muda tudo. O prazer e o sofrimento não vivem em bairros diferentes do nosso cérebro. Não, eles são processados exatamente nos mesmos circuitos. Podemos pensar neles como os dois pratos de uma balança. Quando um sobe, o outro inevitavelmente tem de descer. Estão ligados para sempre. E a balança funciona mais ou menos assim. Imaginem comer uma fatia de bolo deliciosa. Passo 1. Prazer. A balança inclina-se para esse lado. Mas o nosso cérebro testa desequilíbrio. Ele quer voltar a zero. Então no passo 2, ele reage. E aqui está o truque. Ele não se limita a equilibrar as coisas. Ele compensa em excesso, empurrando a balança para o lado do sofrimento. E esse é o passo 3, a tal queda, aquela vontade de comer só mais um bocadinho, mesmo sem fome. É um reflexo biológico para manter o equilíbrio. Só que há um problema. Com a exposição repetida a estes picos de prazer, o nosso cérebro adapta-se. É como se, metaforicamente, pequenos gremlins do sofrimento se fossem acumulando no lado do sofrimento da balança. A nossa linha de base, o nosso ponto de equilíbrio, muda completamente. De repente, precisamos de muito mais prazer só para nos sentirmos normais. E as pequenas alegrias da vida, essas já nem sequer conseguem mover a balança. Então, o que é que acontece quando se passa anos e anos a empurrar a balança violentamente para o lado do prazer? Inevitavelmente, ela acaba por ficar presa no lado do sofrimento. E as consequências disto são devastadoras, não só a nível individual, mas para a sociedade inteira.
Esta imagem, baseada em estudos de imagiologia cerebral, é talvez das coisas mais assustadoras que vamos ver. À esquerda, um cérebro saudável, cheio de atividade de dopamina, a vermelho e amarelo. À direita, um cérebro adicto. A atividade praticamente desapareceu, está esgotado. Isto mostra que não é uma questão de falta de força de vontade. O circuito do prazer está literalmente offline. E isto leva-nos ao paradoxo final. A ironia mais cruel de todas. O hedonismo, ou seja, a busca constante pelo prazer, leva à anedonia. E a anedonia é o termo clínico para a incapacidade de sentir prazer. Basicamente, ao perseguir o prazer com demasiada força, acabamos por destruir a nossa capacidade de o encontrar. E isto não é apenas um problema individual. Vemos este paradoxo refletido em dados globais que são, no mínimo, chocantes. Houve um aumento de mais de 50% nos casos de depressão a nível mundial. E os maiores aumentos aconteceram exatamente nos países mais ricos, aqueles com mais acesso a tudo. A nossa abundância de dopamina parece estar a criar uma epidemia de sofrimento. E as consequências disto vão para além da infelicidade. Estamos a falar de vida e de morte. Há economistas que até criaram um termo para o aumento de mortes por overdose, suicídio e doenças ligadas ao álcool. Chamam-lhes mortes por desespero. É a conclusão trágica de uma balança que ficou permanentemente inclinada para o lado do sofrimento. Ok, o cenário parece mesmo muito mau, eu sei. Mas a mensagem central do livro não é de desespero. Pelo contrário, é de esperança. Porque a mesma característica do cérebro que nos mete em sarilhos, a sua capacidade de se adaptar, é também a chave para sairmos deles. Chama-se neuroplasticidade. Nós podemos, de facto, reequilibrar a nossa balança. E a ferramenta mais poderosa para fazer isso é o chamado jejum de dopamina. E não, isto não é só mais uma moda da internet, é um princípio clínico testado, abstinência total da substância ou do comportamento que está a desequilibrar a balança. O objetivo é simples, parar de empurrar o lado do prazer para dar ao cérebro uma oportunidade de se reequilibrar. Naturalmente. E por que é que se fala em 4 semanas? Porque a experiência clínica mostra que é o tempo mínimo para que a neuroadaptação, lembram-se dos gremlins do sofrimento na nossa balança, comece a desaparecer. É o tempo que o cérebro precisa para voltar ao seu estado inicial, para que finalmente se consiga ver com clareza a verdadeira relação de causa e efeito entre um comportamento e a forma como nos sentimos. Para tornar este processo um pouco mais concreto, o livro oferece uma estrutura fácil de lembrar. DOPA. O D é para dados, perceber exatamente o que, quanto e quando se consome. O O é para objetivos, o que é que este comportamento realmente faz por nós. O P é para problemas, quais são as consequências negativas. E, por fim, o A é para abstinência, o tal jejum de 30 dias para reiniciar o sistema. E os resultados podem ser absolutamente transformadores. Vejam o caso de Delilah, uma paciente que estava convencida que a cannabis era a única coisa que ajudava com a sua ansiedade. Depois de um jejum de 1 mês, ela teve uma revelação. A cannabis não estava a tratar a ansiedade, estava a causá-la. A história dela mostra que, às vezes, aquilo que pensamos ser a solução é, na verdade, o problema. No fundo, esta é a questão com que todos nos debatemos hoje em dia. No mundo que nos oferece dopamina fácil a cada esquina, encontrar o equilíbrio tornou-se um ato quase radical. Não se trata de negar o prazer, mas sim de o redescobrir de uma forma mais sustentável. E talvez a pergunta final não seja apenas como encontramos o equilíbrio, mas sim, o que é que está a desequilibrar a nossa balança? Encontrar essa resposta pode ser o primeiro passo para recuperar a alegria nas coisas mais simples.